Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com as nossas aulas para a ênfase 5 do concurso da Petrobras. E agora nós já vamos entrar no item 3 do bloco 2, trazendo aí noções básicas sobre circuitos elétricos de corrente alternada, corrente, tensão senoidais, valor eficaz e valor de pico. Exatamente do jeitinho que está no edital, né? Isso aí é a cópia do texto do edital, tá? E aí, nessa primeira parte dessa aula, que eu chamei de aula 2, que é o bloco 1, item 3, nós vamos fazer uma revisão teórica sobre trigonometria, porque é um assunto da matemática que é extremamente importante para a gente entender o sinal senoidal. Às vezes o candidato, o aluno, ele passa aperto nas questões sobre esse assunto, corrente alternada, que envolve aí valor eficaz, valor de pico, entender o que é amplitude, frequência, período e fase, né? São 4 conceitos importantes, exatamente por não dominar trigonometria. E também esse assunto vai ser fundamental no estudo do triângulo de potências. Então você não consegue corrigir fator de potência sem entender trigonometria, tá? Então às vezes o candidato acha que sabe, né? Ele vai falar assim, não, mas isso aí trigonometria é tranquilo, isso é matemática. Olha, não vai nessa não, porque na prova do Sebrasp, vamos lembrar que uma questão errada anula uma certa. Então não tem essa de, eu acho que é isso aqui lá na hora da prova. Se você chutar, acabou. Porque você vai aumentar a chance de errar e se você errar, vai eliminar uma questão que você acertou. Então na prova do Sebrasp, você tem que ir sabendo. Lembrando também que não tem alternativas, é certo ou errado. Então você não tem alternativa para ficar te ajudando a raciocinar na hora, não. É sabe ou não sabe. Então recomendo fortemente que você assista essa aula, preste atenção. São aí 20 minutos, talvez meia hora da sua vida, que pode fazer toda a diferença na hora da prova, tá? Lembrando também que na descrição do vídeo está lá o link para você falar comigo sobre o curso. Pode, nesse momento, estar o link direto para você adquirir o curso ou simplesmente meu WhatsApp. Aí você me chama que eu sempre consigo aquele bônus ou aquele desconto para ajudar você a iniciar a sua preparação, né? É um curso, no curso a gente aprofunda muito mais, além de trazer muito mais questões resolvidas do CESP ou da Sesgran Rio, que sempre foram as bancas que fizeram o concurso da Petrobras. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque eu preciso desse engajamento para poder continuar trazendo esse conteúdo valoroso aqui para vocês. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. E aí eu vou fazer aquela revisão sobre trigonometria, tá? A trigonometria começa no triângulo retângulo. E antes mesmo de entender seno, cosseno e tangente, a gente precisa entender o teorema de Pitágoras. Então, já vou trazer isso aqui para vocês. Desenhei triângulo, tem aqui nesse triângulo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí, nos 3 lados do triângulo, esse lado aqui que fica oposto ao ângulo reto, para você entender que ele está oposto, imagina que seu olho estivesse aqui, ó. Você está olhando desse ângulo. Você veria este lado aqui. Este lado que você vê a partir do ângulo reto, a gente costuma dizer o lado que o ângulo reto enxerga, ele se chama hipotenusa, tá? E os outros 2 lados se chamam catetos. Então você tem aqui um cateto e aqui outro cateto. São 2 catetos e uma hipotenusa. Eu vou dizer que esse vértice aqui é o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Então o teorema de Pitágoras, ele vai dizer que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas de cada um dos catetos ao quadrado também. Então, Pitágoras está dizendo AC ao quadrado igual a B ao quadrado mais BC ao quadrado. Nada melhor que o exemplo. Então, vamos lá. Imagina que você tem um triângulo em que aqui vai medir, deixa eu pensar aqui, 5, aqui vai medir 12. Isso. Então, quanto que vai medir a hipotenusa? Vamos usar o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é 25 mais 144. Nossa, professor, eu embolo nessas contas ainda. Então vem para o nosso curso de matemática. Me chama aí no WhatsApp para você não dar bobeira e já começar a estudar. X ao quadrado é 169, x é 13. 13 é a raiz de 169. Então aqui a hipotenusa vai medir 13, beleza? Esse é o teorema de Pitágoras. Você vai precisar dele para corrigir fator de potência. Sem isso aí, você não faz nada, tá? Sobre fator de potência na prova. Ok, agora vamos falar da trigonometria. Nós temos aqui 2 ângulos. Eu vou usar aqui o triângulo 5, 12 e 13 que a gente fez.
Tem aqui esse ângulo entre o lado que mede 5 e o lado que mede 13, esse aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, o seno do ângulo alfa vai ser medido do cateto oposto a ele, a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto oposto ao ângulo alfa que eu marquei aqui? Você coloca seu olho aqui. Qual que está oposto? É o lado que você enxerga a partir desse ângulo. Você enxerga o lado que mede 12. Então, o seno desse ângulo vai ser 12 sobre 13, que é a hipotenusa. O cosseno desse ângulo alfa, observe que o seno e o cosseno eles são relacionados a um ângulo. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, primeiro você escolhe o ângulo, depois você vê qual que é o cateto. Eu estou falando do ângulo alfa, qual que é o cateto que está junto dele? É o cateto que mede 5. Então, o cosseno vai ser 5 sobre 13, que é sobre a hipotenusa. E nós vamos chamar de tangente do ângulo a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Que corresponde também a fazer seno dividido por cosseno, tá? A mesma coisa. E aí você vai dar então 12 sobre 5, certo? 12 sobre 5 é o valor da tangente, tá? Então nós temos aqui até um macete. A professor adora macete. Então vamos lá. Eu sei que aluno gosta de macete. Não, a vida do professor de matemática é dar macete para o aluno. Então vamos lá. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é o oposto sobre a adjacente. Professor, e daí? O que é isso? Olha a palavra que formou aí, ó. Soco à toa. Soco à toa. Não, o cara levou um soco à toa. Então, soco à toa vai te fazer lembrar. Seno, oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Beleza? Essa aí é a trigonometria no triângulo, tá? Mas a trigonometria que a gente usa, essa aí a gente usa também para o fator de potência. Aquela que a gente usa para entender o sinal senoidal é a trigonometria no círculo. Eu não vou entrar em detalhes nela porque é muita matéria. Eu vou falar só a parte que nos interessa. Você tem um círculo e aí você vai ficar dando voltas nesse círculo de 0 até 360 graus. Então aqui vai valer 90 graus, aqui vai valer 180. E aí você vai dando voltas aqui. Então vamos dizer que eu comecei daqui, a gente sempre começa desse ponto, e dei uma voltinha, parei aqui, ó. Onde o valor aqui bater no eixo vertical é o valor do seno. Onde ele bater no eixo horizontal é o valor do cosseno. Esse círculo ele tem raio 1. Então você tem esses valores aqui. Essa é a brincadeira que vai fazer a gente gerar uma tabela com os valores de seno e cosseno para todos os ângulos possíveis, tá? Então é só para dizer que isso existe, só para você entender. Você vai girando nesse círculo e para cada ângulo que você girar vai ter um valor de seno e cosseno. Se a gente fizer um gráfico, e aí é a parte que nos interessa, como que vai ficar esse gráfico? No caso do seno, ele vai fazer isso daqui, ó. E vai ser uma função periódica, porque você vai girando no círculo, é claro que os valores vão repetindo, porque é um círculo, né? Se você faz no sentido anti-horário, você está indo no lado positivo. Se você gira no sentido horário, aí você está indo para o lado negativo. Isso é convenção matemática. 90 graus está aqui. Corresponde a π sobre 2 radianos, porque 1 π radiano são 180 graus. Se eu preciso saber essas coisas, na parte de matemática você precisa. Na parte de conhecimentos específicos, isso aqui é só uma base, tá? E aí você vai ter infinitos valores aqui que vão oscilando entre o valor máximo que ele pode chegar, que é 1, e o valor mínimo que ele pode chegar, que é menos 1, por causa da limitação do círculo. Então você tem aqui um valor máximo, um valor mínimo. Daí a ideia de valor de pico, né? Por isso que é um valor de pico, porque se o sinal respeita uma função senoidal, então ele tem um limite máximo e um limite mínimo, que é o valor do pico. A distância entre esses valores máximo e mínimo, a gente chama de amplitude. Então a amplitude do sinal é essa distância. Às vezes a gente chama de amplitude, na verdade, a distância do zero até o máximo, ou do zero até o mínimo, tá? Aí é a amplitude, o quanto ele se afasta do zero. Nós vamos chamar de período o tanto que ele tem que andar aqui na horizontal para começar a repetir os valores, observa.
ele faz um ciclo, olha, e começa a repetir de novo. Então, o tempo para um ciclo é o período. Então, o período é o tempo para fazer um ciclo. No caso do Sistema Internacional de Unidades, esse período vai ser medido em segundos, tá? Então, vou colocar aqui a medida no SI, período em segundo. Então, nós estamos aqui com o passar do tempo, girando e obtendo o sinal, né? Nós vamos chamar de frequência o inverso do período. Então, a unidade de frequência seria 1 sobre segundo, que recebe o nome de Hertz. Então, Hertz corresponde a 1 sobre segundo. Nós vamos ter um outro tipo de frequência, chamada frequência angular. Então, a frequência angular corresponde a 2π vezes a frequência em Hertz, tá? Eu não vou justificar todos esses detalhes, porque eu estou resumindo aqui para vocês. Então, nós temos esses parâmetros, essas grandezas aí. E a fase, pessoal, eu gostaria de entender a fase, esse negócio me pega. Eu vou mostrar para vocês numa tela dinâmica aqui, num aplicativo online chamado Desmos, como que a senoide se comporta quando a gente altera os parâmetros dela. E você vai entender de uma vez por todas o que é a fase e vai entender também período, frequência, tudo isso que a gente falou. Então segura um pouquinho que eu vou para outra tela. Então, pessoal, já estou aqui na tela desse aplicativo que se chama Desmos. Eu vou colocar aqui uma senoide. Em inglês, seno se escreve sim. Seno de x. Você vê que ela está aqui um pouquinho esticada na horizontal, porque o valor onde ela corta aqui é mais ou menos não, né? É no valor de π aqui, né? Mais ou menos 3,14, está vendo? Π, né? Então a senoide fica um pouquinho esticada porque a altura dela é 1 e ali ela vai cortar no 3,14, né? Ok. Você vê então a função seno de x purinha do jeito que ela é. Se a gente colocar um valor aqui na frente do seno, vamos dizer um certo A, e esse aplicativo permite eu colocar o A aqui na frente e mudar o valor dele de forma dinâmica, né? Você está vendo. Aí nós vamos alterar a amplitude da senoide. Então, a amplitude do sinal, quando ele é senoidal, é um multiplicador na frente do seno aqui, tá vendo? Se eu coloco um valor ali dentro, multiplicando o x, então eu vou alterar a frequência. Olha aí, ó, a frequência mudando, que é a quantidade de vezes que ela corta o eixo horizontal. Isso é a frequência, tá? Então, vou deixar aqui a frequência valendo 1, com o multiplicador 1, né? E a amplitude valendo 1 também. Se eu colocar aqui um valor adicionando ao x que está ali dentro, um certo c, esse c é que vai alterar a fase, tá? Eu vou deixar ele zerado, como se não estivesse ali, porque eu estou somando c. Então, se eu somar 0, não faz diferença, né? E vou acrescentar um outro sinal. Quem já brincou aí no osciloscópio, tá lembrando aqui que eu estou fazendo, né? Tá entendendo bem. Para você que não brincou no osciloscópio, não tem problema, porque isso aqui é matemática, na verdade. Então, eu coloquei aqui um outro sinal. Eu vou mudar a cor dele aqui. Vou colocar aqui um vermelho para ficar destacado. A diferença entre esses dois sinais que você está vendo é exatamente a fase. Eles têm a mesma amplitude, porque atingem o mesmo valor máximo e mínimo. Eles têm a mesma frequência, você vê que os dois desenhos estão quase sobrepostos, mas eles só não estão sobrepostos exatamente pela diferença de fase. Então, como que a gente pode entender a fase? Quando um valor atingiu o pico, o outro ainda não atingiu. Ou se você vier aqui no eixo vertical, a fase tem a ver com esse valor aqui, que seria o valor inicial do sinal. E aqui, matematicamente, ele corresponde a esse parâmetro que eu coloquei aqui dentro. Então, o C vale 0 para 1, e no outro aqui seria o D, que está valendo 1. Se eu colocar o D igual a 0, eles vão ficar em fase. Tá vendo? Os dois viraram o mesmo sinal. Eu vou alterar a amplitude aí, ó, de um dos sinais, mas eles continuam em fase, só que está com amplitude diferente. Se eu mudar a frequência, não faz nem sentido mais falar em fase, porque aí realmente eles não vão coincidir, né? Então, vou manter a frequência. Observa aí dois sinais com amplitudes diferentes em mesma fase. E agora eu vou defasar os sinais. Quer dizer que um está atingindo o pico fora de fase em relação ao outro. E aí, se esse gráfico tem um recurso de eu colocar todos os valores para variar, aí você vê, agora está tudo variando. Amplitude, frequência, fase, não é isso? Está tudo aleatório, né? Eu vou congelar aqui
para a gente poder ver o que vai acontecer. Ó. Agora eu tenho tudo diferente. O sinal vermelho está na frequência, o azul está em outra, fases diferentes, amplitudes diferentes. Só para fixar mais uma vez, eu vou consertar a amplitude. Eu vou deixar o sinal azul com amplitude 2. E aí você vê o vermelho com outra amplitude, maior que 5 aqui, né? E agora eu vou consertar esse, que seria o P aqui. Vou deixar com amplitude 2 também. Ó, 2, mesma amplitude. Agora eu vou consertar a frequência. Vou colocar o B com frequência 4. Vou colocar o outro sinal com frequência 4 também. Mesma frequência. A única diferença agora são as fases. Vou deixar o C com fase 0. E aqui o D na fase 0 também. Pronto. É o mesmo sinal. Mesma amplitude, mesma frequência, mesma fase. Então você vê que esses são os 3 principais parâmetros, né, que a gente utiliza para entender um sinal senoidal. Amplitude, frequência e fase. Beleza? Se você quer garantir essa prova, não deixe de me chamar. Aí na descrição do vídeo tem um link para você me chamar no WhatsApp, falar diretamente comigo e já começar o seu estudo aí para a Petrobras, beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.